Olá, meus amados irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre duas coisas que devemos seguir. Preste bastante atenção nisso. Que coisa tremenda. No livro de Hebreus, nosso texto, capítulo de número 12, verso 14, é onde nós vamos falar sobre essas duas coisas que devemos seguir. Quais são elas? Antes de falar, para quem não me conhece, sou o evangelista Wagner Rocha e eu quero compartilhar isso com você. Amém? O texto sagrado nos fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nesse texto bíblico, nesse texto sagrado, o autor nos apresenta duas condições indispensáveis para vermos o Senhor. Isso aqui é tremendo. Ver o Senhor é sem dúvida o sonho de muitas pessoas, o sonho de todos os homens. Porém, meu amado, minha amada, porém ninguém contemplará a face do Senhor Deus, a face do Senhor, de qualquer maneira. É o que vemos nesse texto. É preciso seguir a paz com todos e a santificação. Essa é uma condição que nós vemos aqui, ou seja, que ele nos traz, isso é de grande relevância para a nossa vida. Primeiro ponto que nós vemos aqui nesse verso é seguir a paz com todos. A primeira coisa que devemos seguir para vermos ao Senhor é a paz com todos. A paz é sinônimo de harmonia, de prosperidade, de tranquilidade. É uma vivência pacífica com Deus, consigo mesmo e com os homens, para com todos. Algumas pessoas podem não querer paz conosco. Isso aí é muito comum, né? Porém, devemos perdoar essas pessoas, é o que a Bíblia nos fala, a fim de que tenhamos paz interior. Em Romanos capítulo de número 12, verso 18, Paulo diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende a paz com todos os homens. Que Paulo nos traz, isso é muito importante. Vejamos outro texto bíblico em Marcos, capítulo de número 9, verso 50. Jesus Cristo também disse: tende sal em vós mesmos, e a paz uns com os outros. Quem disse isso aqui foi Jesus. Vejamos outro texto sagrado em 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso 11. O apóstolo Paulo ainda nos aconselha dizendo, ele traz esse conselho para as nossas vidas. Ele diz assim: vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Vejamos também outro texto sagrado em 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 22. Olha o que Paulo aconselha a Timóteo, é um conselho para nós também e para a mocidade. Dizendo assim: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, olha o que ele diz, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Que coisa gloriosa, que coisa tremenda. Seguir a paz com todos. É uma das condições que nós devemos seguir. Muito bem. Segundo ponto que nós vemos aqui nesse verso 14 de Hebreus, capítulo de número 12, verso 14. Seguir a paz com todos. Segundo ponto. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a segunda coisa que nós devemos seguir para ver o Senhor é a santificação. Isso aqui é primordial, isso aqui é indispensável na vida de um servo e na vida de uma serva de Deus. A santificação.
Santificação é sinônimo de consagração a Deus, de separação das trevas, do mal e do pecado, daquilo que é impuro. Em Levítico, capítulo de número 10, verso 10, o Senhor ordenou ao seu povo que fizesse diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, uma santificação é uma separação. E isso nós devemos seguir. Em Levítico, capítulo de número 19, verso 2, o Senhor disse a Moisés assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Que coisa tremenda. O Senhor nos chama para a santificação, para a santidade. É tempo de nós santificarmos. É tempo de você separar. É tempo de você santificar. Em Romanos, vejamos outro texto aqui. Em Romanos, capítulo de número 6, verso 22, Paulo afirma: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha que coisa gloriosa. Eu vou repetir esse verso. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Coisa gloriosa, Deus seja louvado. Vejamos outro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. A palavra de Deus nos afirma, nos diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, ou seja, para aquilo que é impuro, mas para a santificação. Olha para que Deus nos chamou, para nos santificarmos, andar em santidade, andar em separação. Então, essa é uma das condições que nós devemos ter. O Senhor te chama para a santificação. A paz e a santificação andam juntas. Quem vive em santidade vive em paz com Deus. Que coisa gloriosa. Quem vive em paz deve buscar também a santificação. Aleluias. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 11, o apóstolo Pedro escreve que devemos ser como os que vivem em santo trato e piedade. Então vemos aqui as duas condições, as duas coisas que devemos seguir. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Que possamos seguir a paz com todos e que possamos andar mais, cada dia mais, em santidade e santificação. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço. Compartilhe essa palavra. Abençoe alguém. Amém? Louvado seja Deus. Outra coisa. Não esquece de inscrever aí em nosso canal. E compartilhe essa mensagem com alguém para que seja abençoada e abençoado.